Davi, com uma ajuda especial de Arthur, ficará frente a frente com o verdadeiro pai de Toninho. O mágico vai armar um plano genial e fica a um passo de desmascarar Yolanda e Margot. Davi não irá descansar enquanto o pai de Toninho revelar toda a verdade. No entanto, o homem vai revelar um segredo terrível do passado de Yolanda e Margot. Segredo esse que pode mandar as duas para a prisão. Você ficará sabendo de todos os detalhes nesse vídeo. Mas, antes de continuar contando o que vai acontecer na novela, se possível, clique no botão de gostei e se inscreva no canal. Assim, o YouTube vai sempre te avisar quando sair um vídeo novo da novela Além da Ilusão. E você ficará por dentro de todas as novidades da novela. Agora, aproveita e me conta. Você acha que Yolanda e Margot devem ir para a prisão ou você acha que as duas devem virar faxineiras de Rafael? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Eu vou contar para vocês o que vai acontecer ainda nesse vídeo. É só você ficar ligadinha até o final. Davi já se reencontrou com Arthur. O advogado acabou se disponibilizando para ajudar Davi a encontrar esse tal de Pablo. Até porque assim seria uma dor de cabeça a menos. Por esse motivo, Davi revela que eles precisam agir rápido, porque ele precisa voltar logo lá para Campos e assim desmascarar aquelas duas vigaristas de uma vez por todas. Arthur pergunta como Davi pretende fazer isso. Davi, é claro, já vai estar com a sua ideia na cabeça. Só que por enquanto ele não vai revelar ao advogado. A única coisa que ele vai fazer é pedir ao advogado que ele faça um favorzinho. O advogado pergunta o quê? Dessa forma, Davi revela que ele precisa que Arthur procure nos documentos das prefeituras do estado inteiro onde é que o circo de Pablo está. Arthur vai dizer que isso é complicado e pergunta se Davi tem pelo menos o nome desse circo, e rapidamente o homem entrega um bilhete com o nome do circo escrito a Arthur. Arthur vai ler este nome e vai dizer que esse nome não lhe é estranho. Parece que ele já ouviu em algum lugar. Nesse momento, um flashback vai vir na cabeça de Arthur. Isso porque ele terá uma memória de quando estava passando pela cidade e acabou simplesmente ouvindo uma conversa em que um dos integrantes do circo estava falando para onde eles iam na próxima semana. Davi, é claro, se enche de expectativa e pergunta se Arthur se lembra. Arthur vai tentar fazer uma força para se lembrar, mas vai dizer que tudo na sua cabeça é um borrão e ele não consegue se lembrar de absolutamente nada. Davi fala para ele tentar se lembrar. Arthur vai tentando, mas por enquanto ele não consegue se lembrar o nome da cidade em que o circo iria se transferir. Mas Arthur não vai deixar de ajudar Davi. Ele vai acabar fazendo o que o rapaz pediu e vai até a prefeitura pedir o alvará daquele circo.
e assim ele tentará saber para onde o circo foi. Enquanto isso, Davi também vai tentando fazer as suas buscas, mas ele não encontra nada demais, até porque parece que esse tal de Pablo não deixa nenhum rastro. Após Davi passar o dia inteiro bastante frustrado por não conseguir algo, ele vai encontrar com Arthur novamente. Davi, com a maior esperança, vai perguntar se Arthur conseguiu descobrir onde é que está o circo. Davi vai ficar bastante esperançoso com a resposta, mas a cara de Arthur não é muito boa. Arthur acaba revelando que ele descobriu a cidade, porém, ele não sabe o endereço correto, o endereço exato da onde esse circo está. Acontece que o rapaz já vai se dar por satisfeito. Afinal, pelo menos a cidade ele conseguiu. Davi vai abraçar o seu grande amigo Arthur e não vai perder tempo. Logo em seguida, o que ele pretende fazer é sair correndo para simplesmente tentar não perder o circo naquela cidade. Davi pega o trem, faz tudo o que tem que fazer e assim ele realmente consegue chegar na cidade. A primeira coisa que ele pergunta ao chegar na estação é onde está instalado o circo. As pessoas vão acabar indicando para ele e assim Davi vai chegando cada vez mais próximo de Pablo. Ele vai se informando pelas ruas, vai se perder no meio do caminho, é claro, já que naquela época não se tinha GPS, mas de fato ele vai conseguir encontrar o circo. Quando ele ver aquela lona toda estendida, ele vai abrir um sorriso e dirá que sua liberdade vai cantar. Em seguida, ele vai adentrando o circo. Primeiro, ele entra perto das barracas de comida, em seguida, ele vai entrar lá na lona. Mas ele vai acabar se deparando com um treinamento das pessoas que se apresentam no circo. Davi vai acabar ficando encantado, só que ele fica tão desatento que acaba esbarrando em uma cadeira e assim faz um barulho. As pessoas que estavam lá em cima rapidamente olham para de onde veio esse barulho e acabam vendo Davi. Davi então vai colocar as suas mãos para cima e vai dizer que ele veio em paz e que ele só está procurando um colega. As pessoas que estavam ali em cima do palco perguntam quem ele está procurando. Rapidamente, o rapaz vai dizer que ele está procurando por Pablo e pergunta se ele está por aí. Rapidamente, as pessoas chamam Pablo e em seguida, esse homem, o atirador de facas, vai ficar sem entender absolutamente nada. Ele vai dizer a Davi que avisaram a ele que era um colega, mas diz a Davi que ele nem o conhece. Davi dirá que sim, Pablo não o conhece, mas Davi revela que ele conhece muito bem Pablo. É claro que, dessa forma, Pablo vai estranhar e pergunta de onde ele conhece. Davi dirá que ele já ouviu muito bem a respeito de Pablo e revela que sabe que ele é um exímio atirador de facas. Em seguida, Pablo vai se sentir todo e pergunta o que é que Davi deseja. Davi rapidamente vai dizer que lá na vila em que ele mora vai ter uma festança e tanto do Natal. E além disso, vai ter sempre shows de duas vedetes extremamente talentosas. E por isso, ele gostaria de contratar Pablo para se apresentar lá na vila.
Pablo então vai pensar um pouco e pergunta qual é o cachê. Davi dirá que ele pagará muito bem e em seguida Pablo vai aceitar. Logo após isso, o que acontece é que Pablo vai pegar as suas coisas e vai voltar, ou melhor, vai ir com Davi lá para Campos dos Goitacazes. Dessa forma, no meio da viagem de trem, que é extremamente longa, os dois vão ficar conversando e trocando experiências. Até que Davi vai explicar o real motivo por que está levando Pablo para a vila. Ele vai revelar que ele precisa que Pablo assuma o filho que ele fez em Yolanda. Pablo arregala os seus olhos e vai dizer que Davi não tinha falado absolutamente nada sobre isso. Davi vai dizer que ele sabe, mas revela que precisa muito que Pablo faça isso. Pablo então vai ficar chocado que ele tem um filho. Nesse momento ele acaba colocando a sua mão na consciência e percebe que de fato ele precisa assumir esse filho. Afinal, foi ele que fez e agora ele quer fugir das responsabilidades. Pablo então revela a Davi que ele irá assumir esse filho. Mas Davi dirá que ele precisa fazer isso na frente de todos, para que todos se certifiquem que de fato ele não é o pai de Toninho. Pablo aceita as condições de Rafael. Eles vão chegar em Campos dos Goitacazes às vésperas da grande apresentação que vai ter lá na vila. Por isso, Rafael acha melhor deixar a grande revelação lá para esse grande evento. Assim, todos vão ver o que está acontecendo. Dessa forma, o evento é à noite e todos já estão indo lá para o cinema, que é onde vai acontecer toda a apresentação. As vedetes vão se apresentar, mas elas vão fazer mais parte da plateia do que, de fato, do espetáculo. Enquanto o espetáculo vai rolando, Davi e também Pablo acabam chegando lá na coxia. Eles ficam esperando o momento perfeito para simplesmente revelarem toda a verdade. Pablo vai dizer que ele só está esperando o sinal de Rafael. Os dois olham para a plateia e acabam percebendo que Yolanda está sentada, assistindo o espetáculo. Só que ela estará segurando o seu filho Toninho. Quando Rafael olha para aquilo, o seu coração simplesmente se aquece, o seu coração amolece. Ele fica extremamente comovido com o que está acontecendo ali. E ele pensa seriamente em desistir dessa ideia de desmascará-lo. Dessa forma, ele fica pensando e pensando, e Pablo vai dizer que agora é a hora para eles colocarem o plano em prática. Mas Davi dirá não. Pablo, sem entender absolutamente nada, pergunta do que é que Davi está falando. E o homem acaba respondendo que eles não vão mais fazer isso. Pablo dirá que ele não está acreditando que ele tirou lá do seu circo para trazer esse fim de mundo e simplesmente desistir na hora H. Acontece que Davi é extremamente bravo e dirá que nada disso vai ser feito. Em seguida, ele vai sair ali da coxia e vai voltar para a plateia. Só que Pablo está disposto a mudar o rumo dessa história. Ele vai acabar ignorando o que Rafael disse e por esse motivo ele vai acabar revelando tudo. Nesse momento, Margot
vai subir no palco, enquanto Yolanda ficará na plateia. Pablo então invadirá o palco e Margot e Yolanda já ficam de boca aberta ao perceberem que ele está ali. Pablo vai se desculpando por estar atrapalhando o espetáculo, mas revela que ele gostaria de dizer uma coisa. E assim, na lata, ele revela que Rafael não é o pai de Toninho, e sim ele. Todos ficam chocados e Yolanda não sabe onde se esconder. Joaquim, então, fica completamente chocado e vê o seu plano indo por água abaixo. Acontece que Yolanda vai ser muito humilhada por ali. Rafael, não gostando nem um pouco dessa situação, vai simplesmente dar um jeito nisso. Ele subirá no palco e assim ele vai assumir na frente de todos que ele é o verdadeiro pai da criança. Pablo vai até dizer que isso é mentira e que Rafael trouxe ele lá do seu circo para revelar isso. Acontece que Rafael vai ser mais levado a sério. Até porque, vamos combinar, que entre acreditar na palavra de Rafael e acreditar na palavra desse tal Pablo forasteiro, todo mundo vai acreditar em Rafael. Pablo então sairá de lá humilhado. E assim, emocionada, Yolanda vai fazer um gesto surpreendente com o falso Rafael. Ela também vai se subir ao palco e assim ela vai beijar o mocinho. O rapaz não vai sair do beijo. Na verdade, ele vai corresponder o ato. E assim, quem vai estar vendo tudo isso? Sim, infelizmente, Dorinha. A menina sairá de lá aos prantos. Mas Davi só vai se tocar depois do que ele fez. Mais tarde, Yolanda vai acabar se declarando para Rafael. Mas ele vai afirmar à moça que nunca vai deixar de amar a herdeira dos Tapajós. E ainda vai mandar Yolanda embora da cidade, porque assim ela não vai atrapalhar mais o relacionamento dele com Isadora. Durante essa reviravolta, Isadora acaba voltando para Davi. Mas deixa aqui nos comentários, você acha que Davi deve ficar com Isadora ou com Yolanda? Deixe sua opinião aqui nos comentários. E antes de ir embora, não se esqueça de deixar aqui embaixo também a sua cidade e o seu estado, de onde você está assistindo a novela. Até mais!